Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $26.100. Bitcoin que continua preso próximo dos 26k sem fazer grandes movimentos. Porém, a gente tem bem claro onde estão as regiões decisivas para o preço no momento e eu quero atualizá-las para você. Então vamos falar um pouco sobre as instituições e os mercados globais. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no Bitcoin, né? O Bitcoin que está preso nessa região já há alguns dias, sem muita volatilidade. E também vamos atualizar, né, uma semana importante nos mercados globais, saindo aí dados do PIB, dados de inflação, payroll, ou seja, vai ser uma semana daquelas, tá bom? Mas vamos lá, começando no Bitcoin, caras, eu acho importante a gente entender que estamos numa consolidação bem definida entre os 26.300 e os 25.750, tá bom? É onde a gente tem maior volume dessa consolidação, naquele candle meio doido que a gente formou ali na sexta-feira, quando o Powell estava falando. E são as regiões que a gente precisa romper, beleza? Passou dos 26.300, eu imagino um reteste desses topos aqui. E é justamente nesses retestes que eu vou estar de olho para shortar algumas altcoins, tá bom? Eu acho que a gente pode ter boas oportunidades de short em altcoins em tendência de baixa, próximo desse topo ali dos 27. Se a gente romper esses 27, caras, eu imagino rapidamente a gente indo para os 28, tá bom? O que, assim, postularia uma reversão da tendência de baixa. Então é muito importante que a gente consiga romper esses 26.800, beleza? Assim como a gente tem alguns suportes abaixo que, se forem perdidos, nós teremos problemas. Eu destaco justamente os 25.750 como uma região que o preço ainda não fechou abaixo, tá bom? Então a gente não fecha abaixo aqui há muitos meses, desde o teste ali dos 24 que a gente teve. Basicamente, se a gente começar a fechar aqui, é um mau sinal de testes nos próximos fundos, né? 25.200 e 24.500, beleza? Como vocês sabem, para mim a oportunidade aqui é clara e simples, comprar ativos baratos e bons no longo prazo, beleza? Eu acho muito importante a gente entender que sim, a gente vai comprar muitas altcoins aqui e dentro do membros eu vou falar para vocês quais eu estou comprando, mostrando no gráfico as buy zones e tal. Mas todos são bons ativos, todos são altcoins maiores, sabe? Se a gente começa a comprar muito altcoin pequenininha só por causa da simetria, ou seja, só porque pode subir muito, a gente muitas vezes fecha os olhos para os riscos que essas altcoins têm. Vocês sabem a minha visão nua e crua, a grande maioria das altcoins não vai voltar a romper a máxima histórica. Por quê? Porque eu sou pessimista? Não, porque eu já vivi isso no último ciclo, caras. Lá em 2017, 2018, a maioria das altcoins, até as grandes, não conseguiram romper as máximas, né? Ou seja, as altcoins no próximo ciclo, na próxima bull run, vão pumpar com certeza. Mas não necessariamente as altcoins antigas que já estão, que nem desenvolvimento mais está tendo. Todo ciclo nascem novas altcoins para dar esses pumps. E o que acompanha no longo prazo? Os bons projetos, tá bom? Então, um dos objetivos do programa de membros é te mostrar quais são esses bons projetos com a nossa carteira recomendada e te mostrar os momentos de compra e de venda desses projetos para a gente fazer um bom preço médio, mantendo caixa para o próximo ciclo, beleza? Então, fiquem atentos aí ao membros, que a gente vai fazer compras caso a gente chegue nessa região aqui, beleza? Se você não é membro ainda, é só ir no primeiro link da descrição, tá perdendo, hein? Vamos lá. Então, continuando, né, falando um pouco aqui mais sobre os mercados globais. Cara, dia importante assim, né, com a S&P se recuperando 0,7, Nasdaq se recuperando 0,7 também, então um dia bom nos mercados, tá? Numa semana que vai ser extremamente decisiva. A gente tem vários dados econômicos saindo essa semana, cara. A gente tem os JOLTS amanhã, a gente tem o PIB dos Estados Unidos na quarta-feira, a gente tem o PCE na quinta, que é a inflação mais importante do Fed, né? E a gente tem o payroll na sexta, cara. Então, essa semana vai ser uma loucura. Então, não esperem muita volatilidade, e muitas boas oportunidades, tá bom? Sejam de boas compras, sejam de bons shorts em altcoins, que, assim, tem muitas altcoins que, caras,
Eu acho que vai demorar para voltar a subir, se voltar a subir, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos continuar aqui então falando um pouco sobre análise de sentimento. Na análise de sentimento, 2 pontos, tá? Primeiro, o nosso CVD continua muito, muito bom, cara. Assim, realmente impressionante. A gente tá nas mínimas aqui desse indicador, o que me mostra que tem muita gente vendendo. Se tem muita gente vendendo, eu estou acumulando, tá bom? Algo muito semelhante ao que aconteceu quando a gente estava lá em junho, né? Vocês lembram a gente lá nos 25, 24 e a turma gritando 12? Por que a gente estava comprando? Porque a gente estava vendo divergência bullish com o preço formando topos superiores, por exemplo, ao fundo que a gente teve lá em março, e todo mundo vendendo, cara. Agora é a mesma coisa, tá bom? Agora a gente tem fundos inferiores com topos superiores. A gente está nos 26, aqui a gente estava nos 25, 24. Mesmo assim, muito mais gente vendeu. O que está acontecendo aqui? Isso é a turma vendendo numa tendência de alta. E se todo mundo vende numa tendência de alta, a maior probabilidade é que eventualmente, caras, a gente volte a subir, tá bom? Então isso aqui não dita que a gente vai começar a pompar agora. Isso dita que as probabilidades aumentam cada vez mais, que a gente vai caindo mais aqui. Eu mostrei para vocês ontem. A gente teve a maior venda no diário desde 2021. A maior liquidação no diário desde 2021. Então talvez o fundo já tenha sido formado, beleza? E é por isso que se a gente começar a cair aqui, caras, para aquelas regiões que eu mostrei, eu não vou ficar esperando o Bitcoin ir para 20, cara. Eu já quero comprar. Né? As altcoins, então, nem se fala, cara. Tem altcoin próxima do fundo. Vou ficar esperando, por exemplo, uma Matic ir a 20, 30 cents? Pra quê? Se for lá, eu vou ter caixa para comprar mais, com certeza. Mas a gente já tá tendo preços muito atrativos em boas altcoins. Matic, ADA, Link e por aí vai. Beleza? Tendo isso em vista, vamos finalizar aqui falando um pouquinho sobre o curto prazo. Né? No curto prazo, vocês sabem que o risco se mantém. A gente continua com o long short ratio elevado. E apesar da gente estar melhorando aqui o long short ratio em queda, não é uma queda tão expressiva, na verdade continua meio que constante aqui próximo dos 2 e pouco. E não tem aumento de open interest nessa alta aqui das últimas horas, né? Tem queda. Então, cara, assim, enquanto a gente não romper esses 26.300 no mínimo, cara, com um aumento considerável do open interest e queda desse long short ratio, o curto prazo é de risco, que pode dar oportunidade no longo prazo. Tá? Então tudo se encaixa, caras, e tô muito tranquilo para as próximas semanas aí, independentemente se forem semanas boas de alta ou semanas de acumulação, porque eu acho que o fundo dessa pernada de baixo tá bem próximo, tá bom? Tudo isso levando em consideração os nossos indicadores de sentimento de longo prazo. Continuando, né? Isso já não foi feito, tá bom? Eu acho que tem uma boa probabilidade do fundo já ter sido feito ali nos $24.500. Falando um pouco sobre essas ordens de instituições. Cara, um pouco neutro aqui nesse momento, tá bom? Algumas ordens grandes fechando o preço até os 26.300 e tal. Depois umas ordens dos 26.800, 27. É uma pressãozinha aqui, tá bom? Assim como a gente começou a ver uma pressão compradora próxima dos fundos ali dos 25.800, 26 mil dólares, beleza? Então, voltar aqui, perder essa mini tendência de alta aqui, seria muito ruim, tá bom? Então eu fico de olho justamente para o fundo dos 25.750. Se a gente faz isso aqui, ferrou, né? No curto prazo. No curto prazo a gente pode ter novas quedas. Começou a romper os 26.300? Olho nos indicadores. Eu atualizo vocês no meu Instagram, né? Se você não me segue ainda no Instagram, é pablo.granier, beleza? Tranquilo. Então, rompeu os 26.300, a gente vai analisar e principalmente, né, vamos analisar um teste nos 26.827, essa zona aqui, que é uma zona que eu quero shortar algumas altcoins. Mas se passar direto disso aqui, caras, a gente pode ter uma recuperação muito forte nos mercados. Então vamos ficar de olho. Infelizmente ou felizmente, né, para mim infelizmente, vai depender bastante dos dados econômicos dessa semana. Tá? Mas faz parte, né? Faz parte, assim como o Bitcoin ele tá ligado ao S&P 500, a gente tem que entender que no longo prazo o Bitcoin vai subir muito mais do que o S&P 500. Né? É só a gente comparar os fundos que a gente formou na pandemia e o quanto a gente subiu até os 69 com os fundos do S&P e o quanto ele subiu. O S&P subiu um pouco mais de 100%, o Bitcoin subiu 1.700%. Então não se engane, caras, no longo prazo o Bitcoin vai bater S&P,
vai bater qualquer coisa. É por isso que o que eu mais tenho nos meus investimentos é Bitcoin. E você sabe disso porque você está acompanhando a carteira recomendada dentro do Membros, né? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. E um forte abraço.